Olá, meus irmãos, muito boa noite. Este é o programa Mensageiros da Luz. Meu nome é Jorge Bonfim. Iniciamos o nosso programa com a grande invocação. Do ponto de luz na mente de Deus, flua a luz às mentes dos homens, que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, flua amor ao coração dos homens, que o Cristo volte à terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, guie o propósito às pequenas vontades dos homens, o propósito que os mestres conhecem e a que servem. Do centro a que chamamos de raça dos homens, cumpra-se o plano de amor e luz, e mure-se a porta onde mora o mal, que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano na terra. Gratidão, Pai Criador, gratidão a Gruanda, gratidão aos sagrados orixás, gratidão aos nossos mestres, mentores e guias pessoais. Aqui estamos mais uma vez compartilhando mensagens de luz. A nossa gratidão é para o irmão ouvinte que doa um pouco do seu tempo para nos ouvir, e a Rádio Toques de Aruanda e a toda a sua equipe, que é quem transmite o nosso programa. Quem oferece o Mensageiros da Luz é o Luz do Bem Instituto, que fica situado em São Paulo, na Zona Leste, na rua Estado de Pernambuco, número 70. O nosso telefone, DDD é 11 3542 7142. O nosso e-mail é instituto@luzdobem.com.br. O nosso Facebook, Instituto Luz do Bem. Estamos bem próximos ao Shopping Aricanduva. Mês de agosto, evoluindo em luz, nossas atividades para atendimentos gratuitos, graças a Deus, no mesmo ritmo, nos mesmos alicerces. Tivemos mais um trabalho de cura iluminado. E agora, encerrando o mês de agosto, teremos no dia 29 o ritual de esquerda. É tradicional no núcleo umbandista Chão de Deus, e este núcleo umbandista funciona dentro do Luz do Bem. Eu sou sacerdote umbandista deste núcleo, e como estava falando, é tradicional no mês de agosto realizarmos alguma homenagem aos Exus, às pombagiras, aos mirins, a toda essa força da esquerda que sustenta a Umbanda, essa preciosa força. Então, vezes realizamos uma festa, vezes realizamos um ritual coletivo, vezes realizamos uma gira com característica especial, e desta vez faremos um ritual coletivo e passes e orientações com Exus, pombagiras e os mirins. Esse ritual coletivo, abrimos nossas portas e montamos uma estrutura para que todos possam fazer uma singela oferenda num espaço magístico aberto a Exu naquela ocasião. Então, quem quiser participar, basta entrar em contato conosco nos meios de contatos já divulgados, ou então prestar atenção no Facebook ou no e-mail, caso você não receba ainda o nosso e-mail, meu irmão, basta fazer contato com a gente e pedir para que o seu e-mail seja cadastrado. E nós enviaremos toda uma instrução do que pode ser trazido, os pedidos que ficarão em ponto de força durante alguns dias, e principalmente homenagearemos, agradeceremos, receberemos axé, mais ainda dessa força que tanto nos ampara, dessa força
envolvido em tanto preconceito, em tanta ignorância, em tanta falta de conhecimento, em tanta fantasia, infelizmente fantasia negativa. Vamos saudar Exu, vamos saudar Pombagira, vamos saudar Exu Mirim e vamos receber orientação deles num momento sagrado, num rito sagrado. Será um trabalho, como todo mês acontece, para passes e orientações, com uma característica especial, que é homenagear, oferendar de forma singela, da forma que cada um pode, esse orixá. Luz do Bem é um espaço espiritualista, o núcleo umbandista Chão de Deus é a vertente religiosa do Luz do Bem. Nossa vertente religiosa é umbandista e, como bem sabemos, a Umbanda só pratica o bem. E é assim que faremos mais esse trabalho e todos os nossos trabalhos. Não adianta chegar num trabalho umbandista, na nossa casa ou qualquer outro templo, com intenções egóicas, com vontade de fazer um trabalho para prejudicar o livre-arbítrio de outro irmão. Não adianta colocar intenções maldosas, individualistas, porque receberá uma orientação contrária a isso. Ou sairá frustrado, ou, meu irmão, sairá melhorado, com melhores informações, com uma visão melhorada em relação ao que foi buscar. Mas o ideal é já chegar no templo umbandista com a verdade que ali é praticada, que é o bem. E Exu e Pombagira e Exu Mirim faz parte disso, só pratica o bem. Vamos limpar toda essa imagem distorcida em torno dessas forças. Então vamos fazer um ritual do bem, assim como é a Umbanda, assim como é a esquerda da Umbanda. Vamos limpar nossas negatividades, sejam elas nos conceitos em nós, sejam energias em torno de nós, e nos fortalecer nesse ritual em homenagem à nossa esquerda. Dia 29 de agosto, com início às 16h30. E mês de agosto é um mês que temos muito a comemorar, é um mês de aniversário do Luz do Bem, é um mês que comemoramos tantas coisas boas. Entre essas tantas coisas, mais um ano de existência desse espaço maravilhoso, desse espaço que não tem medo de compartilhar conhecimentos de luz. Nos trabalhos desse mês, temos sempre reforçado essa alegria, sorteado livros autografados por nosso irmão Alexandre Cumino, esse trabalhador da Umbanda, esse escritor generoso, que compartilha conosco seus conhecimentos, suas experiências, os seus estudos, que enriquece a Umbanda com literatura, com informação. O nosso irmão presenteou o Instituto com alguns livros. Esses livros estão sendo sorteados nos atendimentos gratuitos do Núcleo Umbandista Chão de Deus. Não será diferente no próximo trabalho, que é este ritual de esquerda que já falei a respeito. Falando sobre o Alexandre Cumino, ele estará no dia 8 de setembro na Bienal Internacional do Livro, que será realizada no Rio de Janeiro. A Bienal acontecerá na Barra da Tijuca, no Rio Centro, Avenida Salvador Allende, 6.555. Num evento tão importante para a literatura, um evento internacional, o nosso irmão Alexandre Cumino estará representando a Umbanda no dia 8 de setembro. Temos visto o irmão lançando muitos livros, e esses livros fortalecerão os títulos umbandistas e a nossa religião como um todo, de certa maneira, num evento tão importante. Então, irmãos do Rio de Janeiro, irmãos que não são do Rio, mas têm possibilidade de participar
de prestigiar este evento. Vamos lá, mais uma vez, unir nossas forças em prol da nossa religião. Mais um recadinho sobre eventos umbandistas importantes. É o 6º Festival de Corimba, que será realizado no dia 20 de setembro. O organizador desse evento é o nosso irmão Engels, o pai Engels de Xangô, a escola Aldeia de Caboclos. E este evento já é muito forte no nosso meio e vem mostrando o quanto culturalmente é rica a religião de Umbanda e as religiões afro-brasileiras. Vamos prestigiar, mostrar mais uma vez que nosso povo unido é forte, que nós temos cultura, que nós fazemos o bem, que não temos medo de mostrar nossa beleza e contribuir com este evento muito além de um concurso. 6º Festival de Corimba, dia 20 de setembro, no Expresso Mix, na Avenida Aricanduva, antigo Expresso Brasil, em São Paulo. Hoje nosso programa é edição especial Perguntas e Respostas. Temos pedido, irmãos, através do Facebook, que enviem-nos perguntas para que possam ser respondidas através do programa Mensageiros da Luz. Periodicamente, fazemos esse programa num formato especial de perguntas e respostas. É um prazer imenso responder as perguntas e preferimos responder no ar, porque desta maneira o alcance é muito maior. Certamente será possível esclarecer outros irmãos que têm a mesma dúvida, ou até mesmo outros irmãos que não pararam para pensar sobre determinado tema. Semanalmente recebemos e-mails, recebemos inbox com algumas perguntas. Sempre que possível respondemos individualmente, mas colecionamos essas perguntas para este programa, edição especial Perguntas e Respostas. É bem importante os irmãos, quando nos mandam, sinalizar para nós se podemos ou não divulgar seu nome. Antes das perguntas, eu quero ler um texto que foi extraído da obra Pai Nosso, de Francisco Cândido Xavier, que diz o seguinte, é uma historinha. Um homem ignorante ainda nas leis de Deus caminhava ao longo de um enorme pomar, conduzindo um pequeno de 6 anos. Era Antoninho e seu tio, em passeio pela vizinhança da casa que residiam. Contemplavam com a água na boca as laranjas maduras e respiravam, a bom respirar, o ar leve e puro da manhã. A certa altura da estrada, o velho depôs uma sacola sobre a grama verde e macia e começou a enchê-la com os frutos que descansavam em grandes caixas abertas, ao mesmo tempo que lançava olhares medrosos em todas as direções. Preocupado com o que via, Antoninho dirigiu-se ao companheiro e indagou: "O que fazes, titio?" Colocando o indicador na mão direita nos lábios entreabertos, o velho respondeu: "Psiu, psiu." Em seguida acrescentou com voz baixa: "Aproveitemos agora, enquanto ninguém nos vê, e apanhemos algumas laranjas escondidas." O menino, contudo, muito admirado, apontou com um dos pequenos dedos para o céu e exclamou: "Mas o senhor não sabe que Deus está nos vendo?" Muito espantado, o velho empalideceu e voltou a colocar os frutos na caixa de onde os havia retirado, murmurando: "Obrigado, meu Deus, por haveres despertado a minha consciência por lábios de uma criança." E desde este momento, o tio de Antoninho passou a ser realmente outro homem. Irmãos, nós defendemos bastante nos programas e também no Luz do Bem
que Deus nos fala através de muitos meios, né? Deus pode estar falando através desse programa, através de uma visita, através de uma leitura que a gente faz, através de uma criança, através de um velho, através de algo que a gente viu na rua. Deus fala conosco de diversas maneiras, temos que estar atentos. Quando aprendemos valores, quando aprendemos sobre leis de Deus, sobre aspectos de Deus, sobre religiosidade, sobre espiritualidade, teoricamente tudo fica muito claro. Não é difícil distinguir o que é luz e o que é sombra. Não é difícil distinguir o que é certo e o que é errado. E o nosso comportamento deve começar a se moldar. A Umbanda é maravilhosa porque ela nos dá ainda liberdade, ela respeita nosso tempo, ela nos dá consciência, ela não nos obriga, ela não nos coloca numa situação de cegueira, ela amplia nossa consciência, cada um no seu tempo. Quando ganhamos consciência sobre tais valores, a nossa responsabilidade se amplia. Nós somos responsáveis em nos reformar, em melhorar nossa vida, a partir de nós, né? Um bandista se encanta com aquela ação caritativa, com os passes, em compartilhar, em melhorar o próximo, mas o primeiro que deve ser melhorado é o médium umbandista, né? A coisa deve começar a funcionar a partir dele. Se doa mais a esta consciência superior, para que a sua consciência possa dia a dia, passo a passo, desafio a desafio da vida, mude seu comportamento. É mudar o comportamento com leveza porque você cresceu, porque você é umbandista e a religião de Umbanda te dá possibilidade de crescer, de melhorar. Não se engane que está fazendo ou sentindo ou pensando determinadas coisas e ninguém está vendo. Estão vendo sim. Estão vendo e não estão te culpando, não estão te julgando, não estão te acusando de pecado, mas estão querendo te melhorar. E é esta voz, essa voz que te ama e quer te melhorar, que você deve ouvir. É isso. E vamos à primeira pergunta do nosso programa de hoje. Primeiramente, muito obrigado a todos os irmãos que contribuem, mandando as suas dúvidas que podemos responder de imediato, porque já vivemos alguma situação no Luz do Bem, no Núcleo Umbandista Chão de Deus, na Umbanda no geral, em algum estudo que nós fizemos e que temos tal informação para compartilhar, e outras que nos levam a estudar melhor e crescer. Então, o crescimento é constante, nos ajuda. A sua pergunta, a sua interação conosco nos ajuda. Obrigado a todos que participam deste programa, participam desse crescimento coletivo que a espiritualidade e que a Umbanda nos promove. Nosso irmão Anderson Freitas, de São Paulo, lhe contou toda uma história que vamos preservar aqui, e dessa história extraímos a seguinte pergunta: uma pombagira pode interferir no meu relacionamento? Isso é muito comum no nosso meio, essa ideia invertida é muito comum no nosso meio. Infelizmente, ainda o umbandista, muitos, não vou generalizar, muitos umbandistas entendem que a pombagira é aquela que pode facilitar as coisas no relacionamento ou pode prejudicar, trazer o amor desejado, que as tais amarraçõezinhas são feitas por pombagira, são sustentadas por pombagira. Não são, meus irmãos. Uma vez que estamos falando de uma força de Umbanda, né? Pombagira surgiu na Umbanda. Essa pombagira que a gente conhece surgiu na Umbanda. E a Umbanda é a manifestação do Espírito para a caridade. Há uma lei que rege esta religião, uma lei divina, uma lei de Deus. Pombagira não se serve a tais trabalhos. Isso é, mais uma vez, um conceito de demonização
que o humano faz. E o humano demoniza uma força de luz porque os seus interesses levam a isso. E porque, infelizmente, existem infelizes que fazem esse tipo de trabalho usando o nome de Pombagira, quando esses trabalhos são sustentados por forças inferiores. Quem quebra o livre-arbítrio usando forças, para induzir o outro à vontade egóica de um homem ou de uma mulher que quer se relacionar, que quer ter posse daquela outra vida através de um trabalho de amarração, ou que quer destruir um relacionamento por N motivos que não são bons, isso não é a manifestação do Espírito para a caridade. Sendo assim, não é Umbanda. Sendo assim, a Pombagira sendo uma entidade, uma força sustentada num orixá que ilumina a Umbanda, não é. A Pombagira não interfere no relacionamento negativamente. Porque o Anderson aqui faz essa pergunta, e essa interferência citada por ele se trata de uma interferência negativa. Seu Tranca-Rua, quando estávamos preparando o material de aula sobre Exu para o nosso grupo, se manifestou e falou o seguinte: muitos podem usar meu nome, difícil é ser eu de verdade. O que ele quis dizer com isso? Muitos podem fazer porcaria por aí usando o meu nome, usando deste mistério, porque Tranca-Rua é popular, é um nome conhecido. Então é fácil pegar deste nome famoso e usar para fazer maldade, porque este nome atrai as pessoas. Mas difícil é ser ele de verdade. É fazer o que ele faz de verdade para o bem, para a evolução. Na verdade, ele é isso, mas muitos distorcem. Assim como na nossa vida, se pararmos para avaliar um pouquinho, muitos em algum momento podem ter usado do nosso nome com calúnias, com coisas que não são verdadeiras. O mesmo acontece com Pombagira, uma figura que vem quebrando tantos preconceitos, despertando em nós valores, valor pessoal, autoestima, força, mostrando que temos poder, que temos sensualidade, que atraímos. É muito fácil quem é inseguro em relação a isso, quem ainda está adormecido para a sua força interior, para o seu magnetismo, para mostrar o quanto é brilhante por si só, buscar força, buscar isso que falta em si, em alguém, em alguma força, querer que alguma coisa supra com facilidade. E ainda, infelizmente, muitas pessoas, nesta busca de suprimento fora da compreensão, caem nessas armadilhas. E quem não conhece Umbanda, quem não sabe quais são as forças que estruturam a Umbanda, vê um espírito manifestado se dizendo de Pombagira e acredita nisso, quando na verdade é um espírito trevoso, é um espírito que ainda não está na lei, fazendo amarrações, interferindo nas relações. Fato é que infelizmente isso existe, mas isso não é Umbanda e isso não é Pombagira. Vamos estudar, meus irmãos. Estudar é muito importante. Hoje a Umbanda não nega informação. E hoje temos cursos que falam sobre a força da Pombagira, que fala sobre esse mistério de Deus, que fala sobre esse mistério da criação, que nos leva, quando compreendemos, a patamares altíssimos da nossa força pessoal, do brilho que existe dentro de nós, desse magnetismo, dessa força. Pombagira nos ajuda a quebrar uma série de preconceitos. E, meu irmão, sobre relacionamento, se Pombagira interfere de alguma maneira, é positivamente. É ensinando valores para cada um que faz parte
desse relacionamento. Valores pessoais, sabe? A história do respeito à individualidade, que eu sou um indivíduo e junto com outro indivíduo ou com outros indivíduos nos respeitamos, somamos. Pombagira vai ajudar na sexualidade de forma respeitosa, porque o sexo não é pecado, assim como foi colocado na nossa mente. Como qualquer coisa boa pode ser distorcida para algo ruim, o sexo também foi. E Pombagira pode mostrar e ensinar as relações e nós individualmente a lidar com essa força sexual de forma mais respeitosa, de forma saudável. Se Pombagira interfere de alguma maneira, é positivamente. E nós, umbandistas, temos o dever de mudar conceitos. Isso tem que partir de nós. Se queremos respeito de quem não conhece a nossa religião e julga a nossa religião, nós que estamos dentro da religião temos que conhecer bem essas forças para conseguir limpar toda essa sujeirada aí em torno dos nossos valores, em torno das forças que nos sustentam. Cabe a nós entender melhor isso e vencer tais preconceitos. Quando dentro dos nossos terreiros ainda há visão negativa, quando dentro do nosso terreiro ainda enxergamos Pombagira, Exu, Exumirim como mal, como uma força que prejudica, uma força que faz tanto bem quanto mal, aquela situação que por tanto tempo foi permitido se falar, inclusive foi divulgado, né? Em tempo ainda que as informações sobre os fundamentos da Umbanda estavam sendo formadas e nos passadas em doses homeopáticas, tivemos muitos que ousaram dar a sua visão humana sobre essas forças e registraram informações horríveis sobre a esquerda. A esquerda era tão temida e tanto preconceito em torno da esquerda. Havia um trabalho que criança não podia assistir. Enfim, isso ainda acontece. Nós temos que mudar. E a mudança tem que partir do irmão umbandista. O irmão umbandista tem que enxergar aquilo que é manifestado no seu terreiro, as forças dos orixás, como forças que auxiliam na sua transformação. Ok? E Exu, Pombagira, Exumirim faz parte disso. Meu irmão, obrigado. A sua pergunta contribuiu bastante aí para a gente quebrar um pouquinho, né, de preconceito em relação à esquerda. Tem uma outra pergunta aqui muito pertinente, porque tem relação com o que acabamos de responder ao Anderson. E quem enviou essa outra pergunta foi o Fábio Munhoz, também de São Paulo. Ele diz o seguinte: fiz muitos trabalhos de amarração, fui a um terreiro de Umbanda, me disseram coisas boas lá, criticaram o que eu fiz, etc. Ele tem consciência, diz aqui no texto, sobre as coisas que ele fez, porém ele se sente muito amargurado. E a tristeza chega a ser tão forte nesse campo sentimental que parece que vai vencer as forças dele e ele acaba sempre pensando em recorrer a esses tipos de trabalho para conseguir resolver o tal problema. Irmão, obrigado pela sua participação. O que eu pude compreender nesse relato, que o irmão não fez exatamente uma pergunta, né? Ele relatou uma situação e ele termina dizendo que ainda sente dor, ainda sente necessidade de ajuda. E ele coloca aqui uma situação no plural. Fiz muitos trabalhos de amarração. Eu não sei se para a mesma pessoa, não sei para situações diferentes, né? Se isso se tornou um vício, quero um relacionamento novo, conheci uma pessoa, já recorro a um trabalho desse para garantir alguma coisa. Fato é que se muitos foram feitos, a situação não foi resolvida, né, meu irmão? Ainda existe aí um buraco, ainda existe um vazio
E este vazio é interior. Esse vazio está dentro do Fábio. Ele tenta preencher de uma maneira com esses trabalhos que me leva a entender pelo relato, preenche por algum tempo, logo está lá o vazio, logo está lá o buraco, logo está lá o que leva ao entendimento de dor, o que provoca a insegurança, o que provoca o medo de estar sozinho, o que provoca o medo de não dar certo aquela relação, o que facilita de certa maneira a solução de tudo isso. O trabalho, porque o trabalho vai exigir menos de mexer nesse interior, de preencher esse vazio. O trabalho de amarração, não só por mão, mas para muitos irmãos, parece facilitar as coisas, porque o trabalho vai dar algo que esses irmãos não têm, que é segurança. Só que aí não se sustenta. Isso se sustenta por um tempo, porque qualquer relação precisa de manutenção. Temos que dar algo para a relação. E quando eu não tenho autoestima, quando eu não tenho segurança, chega uma hora que essa relação começa a se quebrar. O que sustenta de verdade, que é o amor, que é o respeito, que é uma relação com bases sólidas, cada um respeitando a sua individualidade. Meu irmão, Pombagira pode te ajudar, pode ajudar você a aprender a se valorizar. Quem recorre a trabalhos de amarração constantemente, não aprendeu ainda a ter amor próprio. Precisa do amor do outro. Precisa comprar o amor do outro porque não se ama. Porque quando a gente se ama, a relação se torna algo agregador e não sofrimento. Ter relacionamento não é sofrido, agrega. É uma escolha. Eu estou bem comigo mesmo, eu me amo, eu me divirto, eu vivo bem, eu tenho paz de espírito. Nesse contato com o terreiro que você cita, a entidade que lhe atendeu, lhe orientou por um caminho, pode lhe proporcionar paz de espírito. Lhe deu boas orientações para que você esteja bem consigo. Mas é difícil para alguns. Para a maioria de nós, né, essa transformação interior é difícil, a gente não quer se encarar. É mais fácil enxergarmos um milagre externo, algo que aconteça no sobrenatural e facilite nossas coisas, ao invés de enfrentarmos, alicerçado nessas forças que nos auxiliam, mas enfrentarmos, conhecendo cada dia mais as nossas forças interiores, as nossas forças, o nosso interior, o nosso amadurecimento, com tudo isso. É um caminho mais difícil. Para você vai ser mais difícil, irmão, mas é possível. Foi isso que aquela entidade possivelmente tentou lhe dizer. É possível mudar esse cenário. E quando essa relação, que depende de dois, quando um toca lá em Deus, aquilo que não vem dele se quebra, cai, se desmancha. Não tem sustentação, porque está fora da lei, está fora do que é justo. Não se sustenta. Pode ser que por um tempo o mal atue, mas é por um tempo, porque ele não triunfa. Porque triunfo, luz, é Deus. São suas forças, são seus orixás. Não é um caminho que vai, meu irmão, te trazer felicidade nunca. É isso que vai existir aí dentro de você. Tristeza. E parece ser um consolo fazer esse tipo de trabalho. Parece que vai consolar, parece que abranda, mas não abranda. Por quanto tempo isso está aí dentro? Você está triste, você está me falando aqui que parece que a tristeza vai te vencer. Por quanto tempo está assim? Por quanto tempo você se iludiu achando que esses trabalhos resolveriam e resolve por alguns dias, por alguns meses, sei lá por quanto tempo e volta. Paz de espírito, meu irmão, é para sempre. Quando estamos em paz, é para sempre. E mesmo que venha um momento atribulado por algo que ainda é desconhecido por nós e desafia as nossas forças, com essas experiências que nos
levaram a ter paz e força, conquistamos mais uma força e mais paz. O caminho é sempre agregador. Meu aconselhamento, meu irmão, já que está sofrendo, use desse período de sofrimento para se libertar dele. Não use daquele recurso que você já sabe que não vai dar certo. Já que está sofrendo, escuta o que o guia de Umbanda te orientou. Muda a tua história. É um período de transição. Se valorize. Vai estudar o que é Pombagira, porque Pombagira vai te ensinar a ter amor próprio. Vai te ensinar o que são bases boas para um relacionamento. Tá bom? Esses trabalhinhos de poste, né? Que a gente vê aí, ofertas gratuitas e que nos chamam a atenção, para alguns com um olhar crítico e para outros como sua salvação, que está ali no poste dizendo, resolva o seu problema, traga o seu amor, e que infelizmente muitas vezes está lá o nome de um preto velho estampado. Pai Joaquim traz teu amor em não sei quantos dias. Isso não é um preto velho, meu irmão. Como saber disso? Estuda o que é um preto velho. Vai estudar Umbanda. Vai entender o que é um arquétipo de Umbanda. Vai entender o que este arquétipo ligado a um orixá sustentador faz por nós, sustenta nós e toda a criação. Vai entender melhor. É o conhecimento que vai te guiar para um caminho bom e tirar dessa ignorância. Aqui nesse plano é assim mesmo. Nós caminhamos numa empreitada evolutiva entre o bom e o mal, entre a luz e a sombra. Estamos aqui nos relacionando com isso. Mas é claro, para quem compreende um pouquinho esse universo, para quem entende um pouquinho do que é Deus, sabe que Ele orienta o caminho do que é bom. É por esse caminho. E ultrapassar o livre-arbítrio do outro irmão não é caminho bom, né? É ultrapassar uma lei. Meu irmão, ofertas de facilidade não são bem-vindas. Não foi planejado, mas nosso programa ele está sendo todo direcionado aí por questões que envolvem a esquerda. Então eu vou escolher uma outra aqui que também está dentro do tema. O irmão Jorge, de São Paulo, não tem sobrenome, ele faz a seguinte pergunta: estou com problemas judiciais e financeiros. No terreiro que eu frequento, me pediram para fazer um trabalho a Exu Mirim, mas ainda nada se resolveu. Estou desanimado. Pode me orientar? Jorge, eu não vou entrar no mérito do porquê te indicaram esse trabalho com o Exu Mirim. E o irmão umbandista deve entender o porquê está fazendo determinado trabalho. Não é só pegar a receitinha lá e cegamente sair fazendo, porque a Umbanda nos permite isso. E quando fazemos algo com esclarecimento, a tendência da energia, da magia fluir melhor é imensa. Então, compreendam aquilo que está fazendo. Mas vamos falar um pouquinho sobre Exu Mirim. Exu Mirim trabalha no campo das intenções, mexe com o nosso livre-arbítrio e pode sim nos ajudar muito a descomplicar situações, desde que tenhamos condições de compreender o nível das nossas intenções e compreender a que ponto esse nosso livre-arbítrio, aquele ponto travado, pode contribuir ou prejudicar. Exu Mirim pode nos ajudar bastante à sua maneira, e é necessário compreender esse universo de Exu Mirim, que é muito curioso, rico e complexo até. Então a primeira dica é, junto com a magia que está sendo feita, junto com esse trabalho, faça também um trabalho interior. Isso é muito importante.
Quais são as suas intenções em torno dessas questões judiciais? São justas de verdade? Merecem ser descomplicadas? Será que a situação é tão externa? Será que tem algo externo bloqueando aí o caminho para que a situação financeira seja resolvida e esse processo judicial seja resolvido? Será que é burocracia de verdade da justiça brasileira? Ou será que é alguma questão interna, nas suas intenções, que precisa ser compreendida, hein? Você já parou para pensar assim? Ou só acendeu a vela, só fez lá o trabalho que foi orientado e parou nisso? Outra questão que é bem importante para qualquer irmão que se coloca numa corrente, abre um espaço magístico, faz algum trabalho positivo, dentro da magia branca, da magia do bem, que a Umbanda pratica. Não entenda que você está isento de responsabilidade, não, meu irmão. É necessário continuar aquilo que é da matéria, das coisas que cabem à matéria, para que essa vibração possa agir facilitando e direcionando as coisas, né? Não é só lá abrir um ponto, um espaço magístico, fazer um trabalho e esperar que algo aconteça. É necessário ir em busca, movimentar, buscar orientação. Por exemplo, aqui do irmão, vou buscar orientação com um novo advogado, vou compreender melhor os processos, vou fazer um movimento aqui positivo também, para que esta vibração, através da minha vontade e da minha atitude, flua. E bom senso é fundamental para qualquer situação. Por exemplo, aqui do irmão, eu entendi, não está muito claro, que a situação financeira se resolverá com o desenrolar deste processo judicial. Bom senso aí, como se aplica no Brasil, é de fato complicada a justiça. As coisas demoram, a gente sabe disso. Se a solução de todos os meus problemas dependem disso, eu sei que há um tempo, eu sei que existem os caminhos de um processo que demora. Ah, mas no plano espiritual isso não existe. Não, existe no nosso plano mesmo, irmão. É aqui, ó, no plano dos encarnados. É assim. Então nós temos que levar isso em consideração. É sair dessa situação da visão de um milagre que vem só ao nosso interesse, às nossas urgências, ao nosso umbiguinho. Tem diversos outros pontos que devem ser observados. E com essa condição de enxergar todos os outros pontos, então um trabalho como este pode quebrar energias negativas, energias que podem estar cegando o juiz, cegando o advogado envolvido, que não consegue dar lá a palavra certa, a defesa certa, que pode estar contribuindo para postergar e postergar. Pode sim. Essa magia positiva pode atuar em tudo isso dentro de uma realidade, que é a realidade do processo que acontece aqui na Terra. Vai atuar nisso. E outra situação que é bem importante quando a gente recorre espiritualmente é estar de coração limpo. Podemos, em algumas situações, nos colocar diante da espiritualidade, abrir um espaço magístico, recorrer aos guias espirituais, colocando ordem a eles, né? Colocando prazos, tem que ser do nosso jeito. Que pedido de ajuda é esse, né? Eu peço ajuda impondo minhas condições e não pedindo que a ação espiritual ocorra de maneira adequada.
o que é melhor para mim pode ser muito diferente do que eu acho que seja. Porque o plano espiritual tem uma visão muito superior à minha. E quando eu me coloco diante de uma vela acesa ao meu anjo da guarda, fazendo uma oração e pedindo direcionamento para aquela situação, porque eu gostaria que fosse daquela maneira, mas eu estou cego, e que eu seja guiado para aquilo que é melhor a mim, a quem está em torno da minha vida, a quem vai interferir em determinada situação da minha vida e para a criação. Eu quero ser guiado por essa força maior. Sempre seremos guiados à felicidade. Mesmo que aquela situação momentânea, mesmo que aquele momento seja diferente daquilo que planejamos. Quando aceitamos, temos fé, estamos fazendo a nossa parte aqui, e as coisas vão desenrolando, lá na frente vem uma outra oportunidade, vem uma outra situação de suprimento, os caminhos se tornam diferentes, mas melhores para o nosso crescimento. Lá na frente a gente não está vendo, a gente está vivendo hoje. E o hoje, permeado nesse ego, se não for assim eu fico triste, se não for assim eu não aceito, se não for assim eu não vou ser feliz. Se for assim o nosso presente, vamos ficar travado naquela situação complicada, porque a nossa intenção está egóica, né? A nossa intenção está mimada, não está liberada para a atuação do plano espiritual, para a orientação do plano espiritual. Quando a gente está teimoso assim, se não for assim eu não quero, a gente não escuta quem dá conselho para nós. Quem fala qualquer coisa diferente, que contraria aquela nossa vontade, seja ela errada, a gente não aceita. Irmão Jorge, não sei se essa situação, só você sabe, né? Assim, a dificuldade e a dor, aí, o momento difícil que você está vivendo. Eu tentei dar uma orientação bem generalizada, porque assim você nos pediu, né? Pode me orientar? Estou tentando te orientar de uma forma bem generalizada. E se disso tudo que eu falei, se for para tirar pontos mais focados a você, pelo que você me colocou aqui sobre o trabalho que está fazendo com o Exu Mirim, se foque em prestar atenção nas suas intenções e permita que Exu Mirim atue através das suas atitudes. Obrigado, viu, Jorge, pela sua colaboração e pela confiança de mandar a pergunta para nós. Idem a todos os irmãos. Esse é o programa Mensageiros da Luz. Meu nome é Jorge Bonfim. Lembrando, mais uma vez, no dia 29 de agosto, teremos o trabalho de passes e orientações com um singelo ritual em homenagem à esquerda da nossa Umbanda, em homenagem a Exu, em homenagem a Pombagira, em homenagem a Exu Mirim. Neste trabalho sortearemos mais um livro autografado para o nosso irmão Alexandre Comino. Muito obrigado, irmão, pelo seu carinho. Se o irmão tem interesse em estudar Umbanda, temos um grupo de estudo no início do estudo Semear, que é o primeiro grau do estudo umbandista do núcleo umbandista Chão de Deus. A turma se encontra às terças-feiras às 20 horas. Dá tempo ainda de estudar. Isso não vincula o irmão ao núcleo, para seguir o núcleo como sua casa espiritual. Abrimos as nossas portas com muito gosto para compartilhar informação. Este curso ele é teórico. Nosso telefone DDD 11 3542 7142. O nosso e-mail instituto@luzdobem.com.br. O nosso Facebook Instituto Luz do Bem. Fiquem atentos que em breve estaremos divulgando
a abertura de inscrições para o tão esperado curso de Reiki, que será ministrado pelo Beto Correia. Quero finalizar o programa com um texto do livro Caminho e Sabedoria, que diz o seguinte: tenha entusiasmo, viva apaixonadamente. Deus reprova o tímido, o morno, está escrito. Sei de suas obras. Você não é quente nem frio, então, porque é morno, tirarei de minha presença. Entusiasmo é a palavra de origem grega, que quer dizer sopro divino. Na antiga Grécia, as sacerdotisas do deus Apolo eram tomadas de entusiasmo quando respondia às perguntas dos consulentes. Na verdade, quando temos entusiasmo, somos movidos por uma força extraordinária. É como se um Deus despertasse dentro de nós. Deus vive dentro de nós. Deus é luz, é alegria, é vida, é ensinamento constante através de absolutamente tudo, ensinando seus valores. Quando estamos no caminho do bem, em sintonia com aquilo que Deus nos ensina, crescemos todos os dias. Somos umbandistas todos os dias, somos espiritualistas todos os dias, meus irmãos. Não é só no momento em que praticamos a nossa religiosidade ou a nossa espiritualidade, no templo, no terreiro, no espaço holístico. Não é só nesse momento. Não se iluda, porque Deus está nos olhando e quer só o nosso crescimento com amor. Ele não nos pune, não nos julga, mas nos pede em todo momento para que possamos trilhar os caminhos que nos levam ao retorno a Ele. Eu sou muito grato por sua audiência, por seu tempo dedicado a nós, dedicado a você, dedicado à Umbanda. Até o nosso próximo encontro. Próximo encontro. Próximo encontro. Próximo encontro. Próximo encontro. Próximo encontro.